Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5. Esse vai ser o nosso ponto de partida e o versículo vai dar o tom da conversa, vai definir o trilho da nossa reflexão. Enquanto você localiza o texto, eu creio que vale observar aqui que há determinados assuntos que de tempos em tempos a gente vai bater na mesma tecla, né? Em outras palavras, nós vamos repetir. E eu não fico nem um pouquinho constrangido quando alguns de vocês me ouvem falar de novo as mesmas coisas. Eu quero pegar uma carona na declaração de Paulo aos Filipenses, que diz: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Né? Todo pai sabe que ele nunca conseguiu formar bons hábitos nos filhos sem repetição. Alguém aqui conseguiu que o filho levantasse e arrumasse a cama falando uma vez só na vida? Evidente que não. É por isso que em Hebreus 2 a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Né? O propósito da repetição nem sempre é esclarecer, nem sempre é informar. Às vezes é fortalecer, às vezes é despertar. Né? De modo que, desde o início da igreja, há assuntos que periodicamente nós retomamos. Teve uma época que algumas mensagens eu repetia todo ano. Hoje o volume de coisas importantes não dá, né, para que a gente fale somente as mesmas coisas, mas de tempos em tempos voltamos. E essas verdades que começamos a abordar a partir da semana passada, quando falei de honra, hoje eu quero falar sobre generosidade. Na verdade, nós vamos seguir maço adentro, mexendo em vários ângulos e perspectivas de uma vida, né, abundante. Eu considero essas verdades importantíssimas, então quero que você possa abrir realmente seu coração. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo, nessa orientação, ele não está falando apenas de algo que está no seu coração e as suas intenções. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, evidentemente, que o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, queria que nós soubéssemos dessa situação com a qual Paulo teve que lidar e como ele agiu exatamente e o porquê. Então, Paulo está dizendo que antes da sua visita aos Coríntios, ele julgou importante, necessário, enviar uma comitiva que o precedesse, que chegasse na frente. Qual era a missão e o papel dessa comitiva? Preparar a dádiva. Isso não apenas sugere, sustenta a ideia e o conceito de que nossas ofertas devem ser preparadas. Elas precisam de uma preparação. Alguém falou: por que todo domingo vocês dão uma pregadinha antes da oferta? Né? Eu falei: porque isso atende a um princípio bíblico. Nós não queremos apenas fazer a coisa certa, como falamos semana passada, queremos fazer a coisa certa do jeito certo. E o tempo todo a gente mexe em questões que estão ligadas não só ao que fazemos, mas por que fazemos. E quando Paulo manda essa equipe para preparar os coríntios, uma boa pergunta a se fazer é: o que exatamente era essa preparação? No que ela consistia? Talvez a primeira coisa que passa pela cabeça, para mim, isso aconteceu durante um tempo, imaginar: bom, os irmãos não poderiam ser pegos de surpresa, de sopetão. Eles tinham que saber que a oferta ia rolar para estar preparado para isso. Mas o texto mostra que eles já sabiam. Então Paulo não mandou essa comitiva com o propósito de informar que haveria oferta. Não era essa a ideia da preparação. Ah, pastor, talvez eles até soubessem, mas pode ser que eles não estavam muito empolgados, então Paulo queria gerar engajamento, compromisso, envolvimento. Também não. Como sabemos que não? Porque Paulo mandou essa equipe para preparar de antemão a oferta que eles prometeram. Isso significa que eles não só sabiam que teriam oferta, como já estavam engajados. Porque já haviam prometido, ou seja, se comprometido com aquilo. Então a ideia de preparação nem é avisar que vai ter e nem tampouco gerar engajamento. Qual é o foco dessa preparação? Paulo termina falando disso no final do verso 5 que lemos: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Basicamente, o que o apóstolo está falando é que nossas ofertas expressam algo. Elas comunicam, elas falam. Há uma linguagem por trás de toda oferta, ainda que não verbal.
Em Hebreus 11:4, a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Então Paulo estava dizendo, eu quero que elas falem o que deveria ser dito e não o que não deveria. Então a preocupação de Paulo, que elas expressem generosidade e não avareza. Isso deveria nos levar a um outro questionamento. Qual a definição de generosidade e qual a definição de avareza? Porque muitas vezes nossos conceitos eles estão ou equivocados ou às vezes incompletos. Eu, por exemplo, durante muito tempo pensava, generoso é quem se dispõe a dar. Avarento é o cara que quer pegar demais, então ele não se dispõe a dar. Mas de acordo com o texto, esse não pode ser o conceito de generosidade nem de avareza. Porque Paulo diz, eu mandei uma equipe prepará-los para que a oferta de vocês não expresse avareza. Então alguém pode dar e ainda assim está manifestando avareza. Isso significa que generosidade não é algo que automaticamente se manifesta só porque alguém deu. A dádiva pode expressar uma coisa ou outra. Porque generosidade ou avareza não é o que nós fazemos. Ela tem mais a ver com o coração com o que nós fazemos. E esse é um ponto que nós começamos a destacar na semana passada, falando sobre a importância de que Deus esteja acima, mas eu quero trazer uma outra abordagem. Então, nós vamos falar hoje sobre expressão de generosidade. Eu quero chamar a sua atenção para 3 ângulos, ou perspectivas distintas e ao mesmo tempo complementares. Em primeiro lugar, eu quero falar da razão da generosidade. Em segundo lugar, eu quero destacar o que a Bíblia diz sobre o resultado da generosidade. Para só então, em terceiro lugar, nós de fato abordarmos a ideia aqui do propósito. Uma vez que entendemos qual a razão, qual o resultado, o que vai mover o meu e o seu coração, como nós vamos lidar com isso, e por que intencionalmente não apenas podemos, mas devemos escolher ser generosos. Então, em primeiro lugar, vamos começar com a razão da generosidade. Evidente que Paulo está mandando uma equipe para preparar aqueles irmãos, para que eles expressem generosidade. Logo, o apóstolo está interessado na generosidade deles. Por qual motivo? Não apenas porque Paulo mandou, mas porque Deus queria que isso estivesse registrado para mim e para você. Então sabemos que se o Espírito de Deus conduziu e inspirou a Escritura, não era apenas Paulo que esperava daqueles irmãos generosidade, o próprio Deus espera de nós generosidade. Aí de repente você pode pensar, bom, o que é que está em questão quando Paulo fala dessa oferta específica? Para que você entenda o pacote todo, talvez tenha que voltar lá no livro de Atos, onde a Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo anuncia antecipadamente, e traz uma revelação da parte de Deus, de uma fome, uma crise financeira que viria. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio, está indicando um dos governantes romanos, durante o tempo em que a fome aconteceu. Quando os irmãos ficam sabendo da revelação, de que a crise está chegando, eles entendem que eles devem se antecipar à necessidade. E uma mobilização começou a acontecer nas igrejas para que os irmãos da Judéia, que seria o foco principal da crise, pudessem ser atendidos e socorridos. E curioso é que o próprio Paulo vai liderar essa mobilização de igrejas. Em 1 Coríntios 16, o apóstolo diz para eles, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Caia. E ele está falando da coleta para os santos, desses irmãos que estavam em necessidade. Então, talvez a gente possa olhar e dizer, não, Paulo está interessado que os irmãos sejam generosos, porque se forem generosos vão dar mais, se eles derem mais, o fundo social vai subir e o propósito vai ser cumprido. A pergunta é, o interesse de Paulo na expressão de generosidade era apenas a coleta que seria feita, ainda que pelo melhor dos motivos, abençoar e suprir irmãos necessitados? Será que Paulo estava olhando o resultado da contribuição? E eu posso te garantir que não. Porque a mesma Bíblia, que é harmônica na sua revelação, coerente, ela nos mostra Paulo escrevendo aos Filipenses, um grupo da Macedônia. E diz, vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante a dar e receber. Mas Paulo diz, não que eu procure o vosso donativo. Paulo diz, o que me interessa, Filipenses 4,17, é o fruto que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo, eu não estou interessado no que você vai entregar. Paulo diz, eu estou de olho no que a sua entrega vai produzir e liberar para vocês mesmos.
Então, obviamente, Paulo está chamando esse povo a um lugar de generosidade, não apenas por causa do impacto que a contribuição deles teria num projeto social, mas muito mais do que isso, qual é o retorno que isso proporcionaria na vida deles. E quando falamos de retorno, não queremos falar só do efeito colateral da bênção financeira, não. Nós precisamos entender algo mais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Então, Deus é generoso. E esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, porque o comportamento é apenas a extensão, a manifestação de quem Ele é, nós precisamos entender isso. Normalmente, quando a Bíblia fala do que Deus faz, nunca limita o que Ele está fazendo a uma ação. Normalmente relaciona isso com uma extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas antes o texto diz: todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, número 1, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. Ou seja, quando Deus abençoa os que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão do que Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, generosidade é o que Deus é. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que eu e você devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, Deus que é generoso, espera que nós, os seus filhos, que vamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético, também manifestemos na nossa vida generosidade. Não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque é a revelação do caráter de Deus que eu e você devemos reproduzir aqui na terra. Então, quando a gente começa a pensar na generosidade, nós precisamos entender que ela tem muito a ver com esse coração correto. Por exemplo, eu li 2 Coríntios 9, o verso 5. Mas se você ainda tiver com o texto aberto ou for rápido de endereço, eu queria ler o verso 6 e 7, a sequência do verso 5 que nós já lemos. Paulo diz no 6, e isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. No 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse Deus ama aqui não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Aliás, Deus não nos ama pelo nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, o amor de Deus, ele não depende do meu e do seu comportamento. A ideia do Deus ama aqui está falando de um prazer que Deus tem quando encontra em nós determinados comportamentos. Porque assim, uma coisa é o valor que eu e você temos diante de Deus, por causa do amor incondicional. A outra diz respeito à capacidade de agradá-lo, de produzir no coração dele satisfação pela atitude e pelo comportamento. Eu acredito que todo pai, por mais limitado que seja, consegue ter um nível de realização indescritível quando percebe que de alguma forma pôde se tornar, em algum momento, em alguma área, inspiração para os seus filhos, modelo a ser seguido. Eu lembro quando meu filho Israel estava com mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olha para mim e fala assim, uma das frases para mim foi daquelas que entram na categoria prêmio da vida. Ele olhou para mim e falou: pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E a princípio é mesmo, filho, ele é. Ele falou: eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move. Mas ele falou assim: e eu quero ter um caráter como o seu. Olhei o garoto de 14 anos e falei: o que é que você entende de caráter? Eu queria saber o que é que exatamente ele estava falando. Ele olha para mim e diz assim: eu estou de olho em você. E ele puxou a ficha de comportamentos meus que ele vinha observando nos últimos 2 anos, que eu nem sabia que ele estava vendo, muito menos entendendo. Ele diz: naquela situação, o senhor poderia ter agido assim, escolheu o caminho aparentemente mais difícil pela integridade. Nessa outra situação foi isso, aquilo. E eu falei: o menino está de olho em tudo isso. E ele falou: pai, você me inspira e eu quero ser que nem você. Eu falei: peraí, o menino conhece a versão sem cortes.
né? Porque socialmente, às vezes, a gente consegue com o estranho se comportar até um pouco melhor do que quando está no convívio e é mais fácil, né, você tropeçar até pelo volume de exposição. Falei, ele conhece a versão sem cortes do pai. Sabe que o pai não é perfeito. E ainda assim, ele consegue ter alguma coisa que inspire. Tem gente que, dependendo do elogio que ouve, fala assim, ganhei o dia. Naquele momento não ganhei o dia, eu ganhei a vida inteira. Ou como os almoçados, zerei o jogo. Né? Foi um momento assim, para mim, dos tops. Né? Ouvindo algum tipo de reconhecimento da parte dele. Minha filha, Alissa, quando tinha entre 9, talvez no máximo 10 anos de idade, nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento, e por causa disso, a marcha nupcial já toca na cabeça das meninas desde a infância. Mas quando vão nas cerimônias, nem se fala. Aí a gente está no carro, ela toca no assunto proibido para ela, na época, naquela idade. Né? Eu era aquele tipo de pai bem ciumento com ela. E ela diz assim, papai, eu estava aqui pensando, no dia do meu casamento, eu quero que o senhor entre comigo vestido assim, assado. Né? Ela, quando tocou no assunto, já me incomodou. Eu falei, filha, você não tem nem idade para ficar pensando nessas coisas. Tipo assim, facas Tramontina. Né? Falei, vou matar a conversa já antes que ela se desenvolva. Ela retruca na hora, falou, ih pai, o senhor está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A mesma coisa que apertar o botão que liga o modo erupção do vulcão. Né? A hora que ela falou aquilo, a lava já começou a borbulhar, a subir. Dona Kelly sentada do meu lado, mulher sábia, já percebeu que eu ia soltar os cachorros para cima da menina, ia falar, como dizem os antigos, poucas e boas. Ela rapidamente faz um sinal, tempo. E do jeito que fez o sinal tempo, ela fez assim, ouve primeiro, fala depois. Eu segurei tudo aquilo que eu estava para falar. Fiz cara de paisagem, falei, é mesmo filho, e que tipo de marido seria esse? Tipo, vamos dar corda para se enforcar. Ela sorri e fala algo que eu não esperava. Ela falou assim, alguém que me trate como você trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal dessa criatura? Para não ficar por baixo, falei, difícil vai ser achar um desse, querido. E não é que ela arrumou um melhorzinho que o pai. Mas eu estava pensando aqui comigo, com meus botões. Pai a gente não escolhe, se aceita o que veio, não tem opção. O marido pode ser escolhido. Aliás, deixa eu dar uma palavra aos solteiros. Depois de Deus, a sua escolha mais importante é o seu cônjuge. Então, pelo amor de Deus, não faça isso porque achou alguém bonitinho, ou porque o hormônio deu uma borbulhada dentro de você. É o tipo de escolha que a gente tem que ser sábio, sensato. É das poucas coisas que você pode escolher. Aí eu penso, o pai ela é obrigado a pegar o que veio. O marido ela pode escolher, ela quer escolher um parecido com o pai. Naquele momento eu pensei, apesar de toda a limitação, pela graça e a bondade de Deus, acho que eu consegui fazer alguma coisa certa para inspirá-la a ter o pai como modelo. Então, para mim, com os 2 filhos, são 2 momentos importantes. E estou falando isso porque, quando a Bíblia está dizendo que Deus espera que nós o tenhamos como modelo, eu não consigo evitar esse filtro na hora de pensar no assunto. Porque ele, diferente de nós, é o pai perfeito. Ele pode ser modelo em tudo. E o Deus que é generoso espera que eu e você também sejamos generosos. Você pode dizer amém? Então, essa é a razão primária da generosidade. Andar em generosidade não tem apenas a ver com, eu abençoei alguém, eu vou ser abençoado. Não, tem a ver com a manifestação do caráter de Deus, com a revelação de quem Deus é. Quando você olha, por exemplo, 1 de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus traz a seguinte definição de amor. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é que o texto está dizendo? Deus revelou o amor como? Cristo deu sua vida por nós. E com isso ele expressou o amor. Agora ele está dizendo, me imitem. Faça a mesma coisa que eu. Dê a sua vida também pelos seus irmãos, porque ele é o padrão. Não apenas o padrão de um comportamento, mas porque o comportamento reflete o caráter padrão. Então nós temos que manifestar o mesmo caráter, expressando por meio do mesmo comportamento. Quem está entendendo? Segundo lugar, depois de entendermos a razão da generosidade, eu creio que nós precisamos destacar o resultado da generosidade. E quando eu falo do resultado, não é meramente assim, aonde que eu vou ver lucro nisso para ser abençoado. Como eu falei semana passada, né, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, os teus lagares, né, os teus celeiros se encherão, os teus lagares transbordarão. A gente precisa entender que aquilo é efeito colateral e não propósito. Mas antes de tocar no assunto da bênção em si, nós precisamos entender que o maior resultado da generosidade não é o impacto que uma doação tem na vida de quem recebeu, e nem só o resultado
no sentido de colheita na vida de quem plantou. Nós precisamos entender como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo diz o que me interessa não é o donativo de vocês, e sim o fruto que cresce para a sua conta, Paulo também não está falando só da bênção financeira. O que espiritualmente acontece na vida de quem entende generosidade e pratica. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma premissa bíblica que a gente de tempo em tempo bate nessa tecla e ensina, que nossa atitude determina a revelação de Deus que nós teremos. Vou repetir, sua atitude determina a revelação, suas atitudes determinam a revelação de Deus que você tem. Então deixa eu exemplificar isso e dar a fundamentação bíblica. Os primeiros anos do meu ministério, lembro que no final de um culto, eu passo perto de dois irmãos que estão no meio de um embate teológico. Era evidente que um advogava a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. E a coisa estava tensa, para não dizer assim que o pau estava quebrando, havia muita paixão envolvida na discussão. Eu não consegui não reparar, eu estou prestando atenção, e um deles percebeu que eu estava meio de olho e falou, pastor, vem cá, ajuda a gente. Aí ele falou assim, Deus é bom ou é severo? Tipo assim, vamos ver do lado de quem o senhor fica, quem que vai ganhar essa briga. Eu falei, eu tenho duas respostas para dar. Aí eu falei, primeiro, ele não é um ou outro. Ele é os dois. Os caras, como é que é? Eu falei, Romanos 11, 22, fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Porque para ser severo ele não pode ser bondoso, e porque para ser bondoso ele não pode ser severo. Ele é os dois. Aí um falou assim, mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira, o que é que sobrou para a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende. Ele, como assim depende? Eu falei, das duas coisas que ele é tanto bom quanto severo, qual você vai descobrir? Depende de você e do seu comportamento. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. Ou seja, dessas duas coisas distintas que você pode encontrar em Deus, qual delas você vai descobrir na prática, não depende só dele, depende de você. Isso me faz lembrar que muitas vezes eu chegava em casa e podia encontrar a versão feliz ou brava do meu pai. E a gente alternava em qual versão iria encontrar, não é porque ele sofria de bipolaridade. Normalmente dependia do que estava rolando. Por exemplo, chegasse em casa com boletins escolares com notas boas, normalmente era a versão feliz de papai. Nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Mas quando a gente chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disque denúncia para comunicar algum delito leve, para não parecer que era um menino tão traquina assim, normalmente a versão de papai não era a versão feliz. Porque o que a gente estava vendo ali era uma resposta a um comportamento. E eu e você precisamos entender que o que nós vamos descobrir de Deus não depende só do que Ele é, nem só do que Ele quer manifestar, mas normalmente da resposta às nossas atitudes. Dito isso, vá comigo para o Salmo 18, versos 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26. O texto diz assim, para com quem é fiel, fiel te mostra. O que é se mostrar? Se revelar. A NVI, a nova versão internacional, traduziu, ao fiel te revelas fiel. Porque isso significa se mostrar. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. O que nós temos aqui, é o que em outros momentos já ensinamos aqui, como a lei da reciprocidade. Mutualidade. Então, para com quem é fiel, Deus se mostra fiel. Para com quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. Para com quem é puro, Deus se mostra puro. Deus é fiel, Deus é íntegro e Deus é puro. Mas Ele não se mostra puro para o íntegro, Ele não se mostra íntegro para o fiel e nem se mostra fiel para o puro, embora Ele seja todas as coisas. Porque normalmente a revelação dele vem no processo da reciprocidade. Sua atitude de fidelidade me permite revelar a você a minha fidelidade. Por outro, ele diz, sua atitude de integridade me permite revelar a você a minha integridade. Por outro, ele diz, sua atitude de pureza me permite revelar a você a minha pureza. Mas o verso 26 termina dizendo que com o perverso, ele não se mostra perverso. Você não vai ver reciprocidade aqui. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então é como se Deus estivesse falando para o perverso, para você, cabeção, não tem nada para mostrar. Então a Bíblia diz que ele resiste, outra tradução diz que ele é inflexível, outra diz que ele reage à altura.
O fato é que para esse, Deus diz, não te mostro nada. Para os que têm comportamentos semelhantes ao caráter dele, ele diz, vou descarregar uma revelação do meu caráter ligado ao seu comportamento. Se você entender essa lógica, para com quem é generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Mas para com quem é avarento, ele não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. Então, para o avarento, Deus olha e diz para você, cabeção, com perdão da palavra, não tenho nada para mostrar. Então, aquele vai ter uma revelação da generosidade de Deus. Esse vai permanecer cego em relação à generosidade de Deus. Esse é um ponto que eu e você precisamos entender. Então, vamos falar de generosidade, nos levando à revelação da generosidade de Deus. Quem foi o primeiro cara na Bíblia que entendeu que Deus era um Deus de provisão? Aliás, chamou Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quem foi? Dica, Gênesis 22. Abraão, pelo menos o ano, gente. Não é todo. Mas peraí, vamos botar o ano na hora certa, aquele sozinho. Abraão? Ok. Quando foi que Abraão entendeu que Deus é o Deus de provisão? Quando ele se dispõe a entregar seu filho, aquilo que ele tem de melhor, em sacrifício. E o curioso é que o que ele entende sobre a provisão de Deus é maior do que apenas provisão financeira. Eu não gosto quando as pessoas se referem a Deus, Jeová Jireh, o Senhor proverá, só como fosse para pagar conta. Porque a provisão é maior do que isso. Não exclui, mas não se limita à questão da provisão financeira. Quando Abraão está indo com seu filho em direção ao Monte Moriá, os dois estão andando, todo filho tem aquela fase tagarela, conversador, né? Assim como todo pai, quanto mais a idade avança, tem a idade do silêncio, da reflexão. E eu fico lembrando disso nas nossas viagens, quando os meus filhos falavam. Né? Não vou nem dizer que meu filho falava muito, porque a comparação é injusta, porque a Alice era uma máquina de falar, então assim, não tinha como ganhar dela. Mas eu lembro das nossas viagens, o tempo todo eles estão puxando assunto, conversa. Aí os dois estão caminhando, o Isaac já é adolescente, daqui a pouco ele, papai, sim meu filho, estou com uma dúvida aqui, pode falar meu filho. A gente não ia fazer um sacrifício? Ia não meu filho, nós vamos. Papai, o senhor não está esquecendo de nada? Como assim meu filho? Papai, nós estamos levando a lenha, o fogo que o senhor vai botar na lenha. O senhor está levando o cutelo, a faca do sacrifício. Cadê o animal? Quem é que vai sacrificar e não leva o principal? Você imagina alguém chegando no posto falando para o frentista, enche o tanque, mas chegou a pé. O cara vai ficar olhando assim e dizer, que tanque? Quem é que vai encher o tanque e não leva um carro, uma moto, alguma coisa? Né? Então ele, papai, cadê o animal do sacrifício? O senhor esqueceu o básico. A Bíblia diz que Abraão responde para ele o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Durante muito tempo, o que eu achei que Abraão estava fazendo? Gerenciamento de informações. Até porque se eu sou o garoto e o velhinho fala, o sacrifício é você, eu ia dizer, então me pega na corrida. Você acha que ia dizer, glória a Deus, papai vai me oferecer em sacrifício? Ia pensar, o velho está senil, está maluco. Salve-se quem puder. Então eu achava que era isso. Só que um dia eu estou observando o que Jesus fala em João 8,56. Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Judeus em volta, e você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão se encontraram por aí. Jesus nunca falou do encontro. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Aliás, você quer saber de uma coisa? Sabe em que monte Jesus foi sacrificado? No mesmo monte Moriá que Deus mostrou a Abraão. Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão entendeu que Deus tinha um filho que seria sacrificado por nós? Isso é um segredo do Antigo Testamento. Quando Paulo fala de Cristo, ele fala do mistério de Cristo, que Deus manteve oculto das gerações ao longo dos séculos e só revela na Nova Aliança. As profecias vão fazer muito sentido depois de explicada, mas elas estão veladas e codificadas. Na época de Abraão só tinha uma profecia messiânica que foi dada no Éden na queda, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Novo Testamento, quando tudo está explicado, é fácil entender que era uma profecia sobre Cristo. Naquela época eu nem sei se eles entendiam. Agora, como que o Abraão entende o que nem as pessoas que à frente teriam mais informação e revelação entenderam? Porque no momento que ele se dispõe a entregar o seu próprio filho, a sua atitude e disposição de entregar o filho, cria uma reciprocidade. Deus abre os seus olhos para que ele entenda que um dia Deus também entregaria o próprio filho. Abraão estava dizendo a Isaac, na hora H, não apenas você vai escapar da morte. Abraão cria.
que se o seu filho morresse, Deus o ressuscitaria. A Bíblia é clara, Deus tinha promessa para o menino. Então, para ele, aquilo não era o fim. Mas quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, ele está dizendo, meu filho, na hora de morrer, não é apenas você que escapará, porque é um substituto. Chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merece, a qual está sentenciada, porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, que vai substituir cada um de nós. Como é que o homem entendeu isso? Por conta da sua atitude. Nossas atitudes nos permitem ter uma revelação de Deus, quando elas encontram um correspondente em Deus. Por outro lado, quando nós escolhemos a avareza em vez da generosidade, isso costuma ter o efeito contrário. Esse tipo de atitude nos cega. Eu lamento quando vejo crentes que nunca vivem milagre de provisão, porque isso é um indicativo de que alguma coisa precisa ser ajustada ali. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8. E nós temos uma lição importante, ela tem me ajudado muito ao longo dos anos. Marcos 8 começa dizendo no verso 1, naqueles dias, quando outra vez, destaque por outra vez, quando outra vez se reuniu grande multidão, estou dando destaque porque esse é o segundo milagre da multiplicação de pães que Jesus vai operar. E é importante destacar que é o segundo e não o primeiro. E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles eram de longe, eram muitos dias de caminhada. Mas os discípulos lhe responderam. Responde com uma pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Eles falam para Jesus, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Outras traduções dizem, de onde poderia alguém saciá-los de pão nesse deserto? Gente, se fosse a primeira vez que Jesus vai operar um milagre, a gente tem que dar um desconto para os discípulos e dizer, eles não sabem o que ele pode fazer. Eles não têm comparação. Mas eu imagino que a expectativa de Jesus nessa altura foi que os discípulos olhassem para ele e dissessem, faz de novo a parada do pão. Aquele negócio foi insano. Eu lembro quando meus filhos eram menores, me acompanhavam nas ministrações. Bastava a gente ter um culto que terminasse com curas e milagres. No próximo eles diziam, papai, o senhor vai curar os enfermos de novo? Tipo assim, como se estivesse no nosso poder controlar aquilo, mas eles queriam, tipo, faz de novo, foi top. Agora os caras olham para Jesus, a fonte da provisão divina, encarnada, materializada na frente deles, e dispara a pergunta na cara de Jesus. De onde poderia alguém, abre parênteses, incluindo o Senhor, fecha parênteses, fartá-los de pão nesse deserto? Gente, é muita cegueira. A pergunta é, qual a origem da cegueira? Vamos continuar lendo o texto, verso 5. Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Isso aqui é um dado importantíssimo no texto. Eles responderam, 7. Esse também é outro dado importante. Quando você confronta os outros evangelhos, é evidente que eles não sabiam de imediato, de pronto, responder o que Jesus perguntou. Eles têm que fazer um levantamento. Imagino os 12 se dividindo 12 zonas, 12 grupos distintos naquela multidão, e cada um fazendo o levantamento e voltando depois para conferir. Eu imagino quando a turma se junta. E aí, Pedro, na minha área aqui não tem nada. E aí, André, aqui também não. E aqui, Felipe, aqui deu 1. Maravilha, nota 1 aí. Ah, e você, nada. Bartolomeu, aqui tem 2, mais 2. E eles chegam à conclusão que tem 8 pães. Pastor, 7. 7 é o que eles responderam. Eu quero te provar pelo texto que eles sabiam que era 8. Tem um pão escondido nessa história. E para mim, que me criei no estado de São Paulo, a gente diria o pão mocosado. Pão no mocó, escondidinho. Então mandou, verso 6, mandou o povo assentar-se no chão e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os, os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco, aqui o embarcar é literal, entrou no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Pastor, de onde o senhor tirou que tem um 8º pão? Olha o verso 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Então, peraí, se eles esqueceram, a hora que entra no barco de levar pão, e tem um pão no barco, esse pão estava lá o tempo todo.
Não me diga que depois do povo estar 3 dias sem comer, quase ninguém tem alimento, que ninguém dos 12 sabe que tem um pão no barco. Eles, quando saíam para essas viagens, eles levavam alimentos para vários dias. É por isso que os gibeonitas vão dizer para Josué, olha, quando nós saímos da nossa terra longínqua, esses pães eram novos e agora estão duros. Porque eles tentavam se organizar para garantir que houvesse alimento. Na minha cabeça, 5 dos 12 apóstolos têm que estar metidos na conspiração do pão escondido. É minha cabeça, não estou dizendo que é doutrina bíblica. E eu tenho uma implicância que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Isso também é coisa minha. Por motivos evidentes. Um incrédulo, o outro ladrão, né? Avarento que só. Agora, Jesus diz o seguinte, verso 15. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você percebe que Jesus está enfatizando que era a doutrina dos fariseus, quando ele usa o termo fermento. Mas porque ele falou fermento, eles pensam fermento literal, pão, e o verso 16 diz, eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Tipo, estamos levando bronca porque esquecemos de trazer pão. Eu fico tentando imaginar a frustração de Jesus enquanto homem. Eu fico tentando imaginar o que eu, com o meu lado colérico, tinha vontade de dizer ou gritar para eles. Vocês acham que um pão não dá para nós 13, cambada? Com 5 pães eu alimentei 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 7 pães eu alimentei 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E vocês acham que ia estar reclamando que um pão não dá para nós os 13? Agora, eles estão com Jesus, a fonte da provisão. E continuam não entendendo quem ele é, o que pode fazer. Porque senão teriam entendido a suposta queixa que eles acham que ele está fazendo. Agora, o curioso é quando eles começam a resmungar dessa forma, o verso 17, Jesus percebeu a conversa deles e perguntou. Agora, preste atenção no teor da pergunta e deduza você se você acha que Jesus está feliz. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Quem acha que Jesus está feliz? Está não. Ele está dizendo bando de tapado. Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000, agora ele vai lá na primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Por que da primeira vez recolheram 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos e todo mundo voltou com o cesto cheio. Agora Jesus diz, segunda pergunta. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, segunda multiplicação? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam 7. Mas eles continuam sendo 12 apóstolos. Antes, cada um dos 12 voltou com o cesto cheio. Agora, 7 voltaram com o cesto cheio, 5 com o cesto vazio. É de onde eu tiro a minha conclusão de que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. Porque tem que ter algo que difira o grupo dos 7 do grupo dos 5. A turma do cesto cheio e do cesto vazio. Verso 21. Ao que Jesus lhes disse, depois da comparação. Vocês ainda não compreendem? Traduzindo isso para um português moderno. Alô? Caiu a ficha de vocês ainda não? Agora, o que é que Jesus está comparando? Ao que eu tenho compreendido a partir desse texto, eu fico imaginando o que essa turma argumentou na hora de contabilizar os pães. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vou dizer para ele tem 7. Aí um do grupo fala assim, 8. Não são 7. Tem o nosso no barco. Imagino falando assim, deixa o nosso quieto. Não, mas tem 8. Deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha menos pão para mais gente, ele resolveu o problema. Agora tem mais pão para menos gente. Deixa o nosso quieto. Essa atitude de dizer, no nosso ninguém mexe, que é a falta de generosidade, na minha opinião, e se a gente fosse pregar isso só nesse texto isolado, né, poderia se tornar até uma grande viagem, mas quando você vê o quanto está alinhado com toda a Escritura, não é possível que essa informação esteja aí à toa. Agora, algo que eu tenho entendido, se você deixar de entregar o que você tem, isso não vai impedir Jesus de fazer o que Ele quer para os outros. Ele vai alimentar a multidão com ou sem o meu e o seu pão. Ou seja, nós não vamos necessariamente atrapalhar o que Ele quer fazer se nós não participamos. Mas uma coisa é certa, nenhum de nós vai voltar com o cesto cheio se não participar do que Ele está fazendo. E isso precisa nos fazer entender o que eu quero classificar aqui do propósito.
Porque generosidade vai produzir na vida do cristão prosperidade sem sombra de dúvida. Mas o nosso conceito de prosperidade, ele está bem confundido, está bem bagunçado, quando a gente generaliza a coisa, obviamente. Na cabeça, outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor acredita na prosperidade? Eu falei, claro, ela é bíblica. Agora, o que nós em termos práticos estamos entendendo e procurando viver a partir disso é a discussão. Na cabeça de muito crente, prosperidade é algo que vai fazê-lo semelhante a uma represa. A água vai chegando e vai sendo acumulada toda em nós. E aí quando você fala de finança, a pergunta é, esse é o modelo bíblico? Isso está de acordo com Mateus 6,19, quando Jesus diz, não acumuleis, a palavra traduzida acumuleis, tesauris, é amontoar. Não acumuleis para vós tesouros. Evidente que Deus não espera que eu e você sejamos uma represa. Prosperidade, no meu entendimento bíblico, faz da gente algo mais parecido com o leito de um rio do que uma represa. Pastor, qual a diferença? A água entra, a água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Fluxo contínuo, que é diferente de represar e segurar tudo. Porque quando a gente começa a falar de resultados da doação, tem cristãos que, em vez de crescer na generosidade, o que aumenta no coração dele é a avareza. Diz, não, peraí, se eu der, eu vou ganhar mais? Sim, então porque eu quero ganhar mais, eu dou. Isso não deveria ser a ordem, não deveria ser a lógica. Então, qual o propósito prático da generosidade? Como eu e você deveríamos nos conduzir? Lucas, capítulo 6, verso 38, Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. É evidente que para quem dá, ele vai receber. Paulo fala de uma lei espiritual, lei de dar e receber. E diz, não apenas vamos receber, diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se alguém está dando com generosidade, é porque primeiro você foi generoso. Porque não é só porque eu dei, agora me dão, mas porque eu fui generoso, agora serão comigo. Então as duas coisas estão intrínsecas. É lógico que a medida do retorno é sempre maior do que a da saída. Boa medida, recalcada, sacudida. Outro dia alguém falou, pastor, o que é recalcado? Eu falei, olha, quando nós começamos a igreja, e estou voltando lá no primeiro ano, ali na Água Verde, a gente não tinha esse exército de voluntário que tem hoje, né? Nem por quantidade de pessoas na igreja, nem pelo treinamento. Então, assim, a maioria de nós tinha que fazer de tudo um pouco. A gente chegava mais cedo para arrumar água, para arrumar cadeira, tinha que cuidar de tudo. Eu lembro quando chegava a parte do meio do culto, que vai ter oferta, aviso, eu corria lá para o banheiro dos homens, juntar os papéis, porque eu acho impressionante, o cesto está ali, não é um jogo de basquete, que é um arremesso de 3 de longe, o cara está do lado, mas ele erra. E o pior é que ele finge que não viu e deixa lá o negócio no chão. Eu sou incomodado com essas coisas, então eu chegava, recolhia aquilo, mas não só recolhia. Às vezes o cesto estava cheio na metade do culto, eu dizia, não vai dar. Então dava uma olhadinha, quando tinha ninguém por perto, eu empurrava com o pé aquele papelada toda para baixo, para o cesto durar até o final, porque a gente não tinha condição de fazer a troca imediata. Recalcar é arrumar mais espaço. Pastor, e sacudida, mesma coisa. Talvez já foi na padaria, na hora que a atendente está lá te dando os pães, e a quantidade que você pediu, ela vê que não serve, o que ela faz? Dá uma sacudida para acomodar e caber mais. Então toda a ideia do recalcada, do sacudida é caber mais. Mas só até o limite, não. Transbordante. E aqui eu e você precisamos entender que a ideia de Deus não é apenas nos abençoar, mas nos fazer transbordar. Dá para entender a diferença? Deus disse para Abraão duas coisas. Eu te abençoarei e eu farei de você uma bênção. Presta atenção, melhor do que ser abençoado é entender o propósito da bênção. É quando Deus faz de nós abençoadores. Melhor do que ser provido é ser transformado por Deus em provedor. Melhor do que ser suprido é quando Deus faz de mim e de você supridores. Então nós precisamos entender que o propósito da generosidade não é apenas aumentar o que a gente tem. É colocar a gente no lugar onde aquilo que foi aumentado pela revelação da generosidade de Deus, porque entramos num lugar de provisão sobrenatural, é porque aquilo ele passa a ser entendido e segue um fluxo correto. Deixa-me explicar para você algo importante. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. No verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal.
Eu usei isso semana passada para ilustrar que se você fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Mas qual a definição de pedir mal, lá de Tiago 4,3? Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então preste atenção. Toda oração, onde eu e você estamos tentando conseguir algo de Deus que é só para a gente, para esbanjar nos nossos deleites, que a gente não tem plano de dividir com ninguém, é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Eu lembro no início do ministério pastoral, morava em Guarapuava, e um dia uma pessoa me procura no final do culto, falou, olha, eu moro na cidade tal, era uma cidade próxima, ouvi muito falar de vocês, vim aqui para conhecer a igreja, participar de um culto. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E o que você achou? Aí o jeito que ele respondeu, já deu para perceber o tom do sarcasmo, do cinismo, que o clima estava tenso. Ele falou assim, dá para definir a filosofia de vida cristã de vocês com 2 frases. O jeito que ele já falou, eu percebi que não estava legal. Uma hora que ele falou as frases, aí eu entendi que a coisa estava pior do que eu imaginava. Eu falei, quais? Aí ele citando um texto de Provérbios, que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, fala o nome dela, diz assim, me dá, me dá. Eu tinha pregado sobre como receber de Deus, usando a fé, a oração. E ele falou assim, vocês são um bando de egoísta, interesseiro, que acha que Deus está aí para você arrancar dele tudo que quer, mas esculhambou. E à medida que ele foi batendo, eu estou ali só ouvindo falar. Quando ele terminou de bater, eu falei, amigo, eu queria saber qual é a sua filosofia de vida cristã. Porque não adianta você vir falar mal da nossa. Eu presumo que para falar mal da nossa você deve ter uma melhor. Ensina a gente, me ajuda a crescer. Ou você passou aqui só para criticar e não tem o menor interesse de ajudar? Eu falei, você deve ter uma filosofia melhor, compartilha aí. Ele falou, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele falou, não sou que nem vocês que quer tudo de Deus. Eu falei, ok, como funciona? Vamos para o ponto positivo. Me ajuda aquilo que vai mudar a minha vida. O que você ora? Ou você não ora? Não, eu falo para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo, não preciso de mais nada. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu falei, e você está acusando a gente egoísta? Sem você, eu falei, para. Eu falei, a sua boca te condena. Eu só vou pegar o que você falou. Você disse que a sua oração para Deus é, se você der só o que eu preciso. Alguém que está pedindo para Deus só o que precisa, não tem plano de repartir com ninguém. Qual é a definição de egoísta? O egoísta não é egoísta pelo tanto que ele pede. O egoísta é egoísta pelo propósito que ele tem de usar o que tem. Então não importa se você pede pouco. O fato de você pedir pouco só mostra que você é medíocre. Mas o que você planeja fazer com o pouco que você está pedindo é que define o seu egoísmo. Eu falei, que Bíblia você lê? Efésios 4:28 diz assim, aquele que antes roubava, está falando antes da conversão, agora não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Honestidade, ninguém vai ter dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz assim, para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então é evidente que Deus quer que seja transbordante. Agora, quanto mais eu faço pelos outros, mais Ele transborda. E aqui eu e você precisamos entender, um propósito tem a ver com o coração. Então, dito isso, vamos voltar em 2 Coríntios 9, o texto que nós começamos. A gente leu o primeiro verso 5, que fala de expressar generosidade. Depois a gente leu o 6 e o 7, né, que fala não só de plantar pouco, colhe pouco, planta muito, colhe muito, mas de que Deus ama aquele que dá com alegria, que dar não é algo que em si mesmo deva ser praticado, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso por necessidade, nem com tristeza ou constrangimento. Mas quando chega o verso 8, olha o que ele diz, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. For só a graça já era top, mas abundante toda a graça, toda a multiforme graça de Deus. A fim de que, então qual o propósito dessa graça abundar? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Não, fala com a boca cheia, vamos lá. Ampla suficiência. Deus não quer só te dar suficiência. A maioria de nós já não está tendo nem a suficiência. Deus quer dar ampla suficiência. Agora o texto diz, tendo sempre, o que é sempre? Hoje, amanhã, depois da manhã. Essa semana, a próxima, a outra. Esse mês, o próximo, o outro. Esse ano, o próximo, o seguinte. Sempre. Em tudo, em todas as áreas. Ampla suficiência. Por que é que Deus planejaria dar a um crente ampla suficiência? O texto diz, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra.
Pastor, o que é a definição de boa obra? Como está escrito, verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não existe uma perspectiva sequer que você possa construir de um cristianismo que não se preocupa com os menos favorecidos. Não existe. Isso não é cristianismo. Agora, olha o verso 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vamos falar de algo aqui. Deus dá o quê? Semente ao que semeia, uma coisa. Pão para alimento, outra. Nós precisamos distinguir os recursos que chegam na nossa mão, porque nem tudo é pão, nem tudo é semente. A maioria de nós hoje a gente tem que explicar o básico, mas qualquer agricultor sabia quando colher, ele não podia comer tudo. Se ele não pegasse uma parte daquilo, em vez de comer, não estocasse para plantar de novo, o ciclo de provisão, de continuidade de alimento seria interrompido. Então você não pode comer a semente. Se você comer a semente, parou o ciclo de semeadura e colheita. Não vai ter pão lá na frente. Semente não se come, semente se planta. Então assim, toda vez qualquer recurso me chega à mão, minha primeira pergunta para Deus é isso: é pão ou é semente? Se é pão, é para eu me alimentar, me beneficiar. Se é semente, é para plantar. Isso significa que eu preciso focar em outros. Agora, o que é que Deus comprometeu a aumentar? Porque a gente fala, se você ofertar, Deus vai dar mais. Ok, Deus vai dar mais do quê? Deus nunca prometeu multiplicar o seu pão. O texto promete que Ele vai multiplicar a sementeira, as sementes. Porque o pão, a gente não precisa de multiplicação. Gente, no terreno do pão, nós precisamos entender uma mensagem bíblica chamada contentamento. Não há uma colisão entre o que a Bíblia ensina de contentamento e o que ela ensina de prosperidade. Porque prosperidade sempre se aplica a semente, contentamento se aplica ao pão. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. Ou seja, a maioria de nós já está comendo mais do que devia. Para que é que Deus vai multiplicar o pão? Agora, semente é o grande projeto de multiplicação de Deus. Só que se eu e você tratamos tudo como pão, Deus vai olhar o seu tudo e diz, não tem nada para multiplicar aí. Porque minha multiplicação se concentra no departamento de sementes. E aqui nós estamos falando de foco. Nós precisamos enxergar os outros. Aliás, você quer entender como chamar a atenção de Deus? É quando você para de olhar só para você e foca nos outros. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando eu e você paramos de olhar só para o umbigo e começamos a olhar os outros, não existe forma melhor de chamar a atenção de Deus. Você lembra de Atos 10, o anjo que aparece para Cornélio e diz, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo? Não é só quando você clama, quando você faz algo pelos outros que precisam, você está chamando a atenção de Deus. Só que Tiago 4,3 diz, quando pede para gastar nos próprios deleites, achando que tudo é pão, sua oração vai ser ignorada. Então qual é o propósito? Olha o verso 11, de 2 aos Coríntios 9, é assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Por que razão Deus poderia querer enriquecer alguém? O texto diz, para toda generosidade. Só um propósito, não é que eu e você viremos represa, é que eu e você possamos ser como o leito de um rio. Água entra, água sai. Nós precisamos ter um estilo de vida que reflita a generosidade de Deus. Isso não é só na hora do culto, gente, não é só na hora da oferta. Nós precisamos enxergar o necessitado à nossa volta. Nós precisamos enxergar as pessoas à nossa volta. Todo dia da minha vida, eu fico perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu faça para alguém? E quando Ele dá o comando, eu obedeço. Domingo passado, saí do culto aqui. Estava feliz, grato a Deus, já tinha ofertado na reunião, mas falei, Senhor, o Senhor tem me dado tanto. Eu quero transbordar, o Senhor tem alguma direção? O Espírito Santo me fez lembrar de alguém, de outro estado. E diz, liga para ele e paga uma conta dele. Deus me disse exatamente o que era. Eu sabia até quantos meses ele tinha de conta para pagar. Ele ficou todo constrangido. Eu falei, meu amigo, eu tinha como saber isso? A gente mal se conversa. Ele falou, não. Eu falei, quem me deu a informação mandou pagar a conta. Você vai mesmo lutar com isso? Eu falei, estou mandando os dados. Mas tem hora que Deus não fala nada. E a gente pode simplesmente escolher. Você pode fazer isso. Um dia desse fui num restaurante, daqueles que você não costuma ir. Não dá no orçamento para ir toda hora. Mas me levaram. Disseram, pastor, hoje nós vamos te dar o almoço da honra. E eu saí todo feliz, pensando, comi bem, não gastei nada. Aí está lá o manobrista que foi pegar o carro. Aí eu pensei, vou dar uns 5 ou 10 anos.
O Espírito Santo falou comigo depois de tudo que recebeu. Falei, desculpa aí, vintão, e de 50. A pessoa só vai pegar o carro, está ali do lado, ó. Essas horas você começa a perceber que você está avaliando o que a pessoa faz e não oportunidades de revelar quem Deus é. Sabe, o tempo todo, se eu e você ficarmos sintonizados. Uma história que eu sempre conto. Um dia eu entrei no aeroporto desses de manhã. Tinha um senhorzinho lá limpando o vidro, cabelinho branco. Quando olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo. Pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Primeira coisa que eu pensei, falei, tem uma cara de pinguço. Você sabe que é uma defesa, né? Tipo assim, não quero financiar o visto de ninguém, tipo, não dá. Quando eu falei, o Espírito Santo disse, não fala assim porque é meu servo. Pensei, teu servo podia melhorar a cara. A hora que eu penso isso, falei, deve ser coisa da minha cabeça, porque quando é do nosso interesse é Deus. Quando não é, a gente é Satanás. Aí eu falei, nem sei se é crente mesmo, pensei comigo. A hora que eu pensei isso, ele começa a subir a um hino das antigas. Crente raiz. Falei, é crente. Abri a carteira aquele dia, tinha dinheiro. Tinha bastante. Abri a carteira, peguei tudo que tinha, guardei. Falei, vamos lá. Cheguei no cara e falei, o senhor é um cristão? Graças a Deus. Esse é daqueles descarados, escancarados. A hora que eu fui só entregar o recurso, veio a minha palavra do Senhor. Eu me vejo falando pelo Espírito de Deus. Falei, nessa manhã, o Senhor fez a Deus 2 orações. Na primeira, o Senhor clamou a Deus por uma provisão específica. Então, logo terminou essa oração, você pediu outra coisa a Deus. Você falou, Deus, me manda um sinal de que a primeira oração da provisão foi ouvida. Ele está me olhando de olhos arregalados. Eu falei, isso aqui é a segunda oração, é só o sinal. A provisão está a caminho. Os olhos dele enchem de lágrima. E você fica pensando, se nós vivêssemos assim o tempo todo. Um dia desse, 2 horas da manhã. Um dia desse não, já faz uns anos. Eu acordei, não conseguia dormir. Fui orar. Estava ali orando, mas esperando que o sono volte. Não queria que a oração fosse muito longe. E nem estava com toda a mentalidade do cuidado do corpo na época. Era só preguiça de orar de madrugada mesmo. Eu estava ali, o sono não vinha, um calor. Eu na época morava num prédio aqui no portão. Eu vi que o sono não vinha. E eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso que o Senhor me abençoe com sono. Ou eu preciso entender uma razão para estar acordado que não seja dormir. Mas eu estou ali especulando. O Espírito Santo falou assim, pega o seu carro agora. Vá para o drive-thru da lanchonete tal. Pensei, nem vai estar aberto, era 2 da manhã. O Senhor me diz, a lanchonete está fechada, o drive-thru está aberto. Pensei, não estou com fome, não estou com vontade de comer. Peguei o carro, entrei e fui lá. Eu estou na fila para ser atendido, olhando o painel. Falei para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não era de comer, não recomendo isso para ninguém. O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo disse, olha lá no canto do terreno, estava tudo escuro. Eu falei, não estou enxergando nada. Ele falou, fixa os seus olhos e daqui a pouco você vai conseguir enxergar. Daqui a pouco parece que meu olhar começou a adaptar ali a escuridão do canto. E eu percebi que tinha um cara revirando a lata de lixo. O Senhor me disse, a comida não é para você, é para ele. Eu falei, entendido. Escolhi o melhor lanche em termos de tamanho, de volume, peguei aquilo, saí com o carro, encostei do lado do cara na lata. Quando ele está ali mexendo, abri a janela, falei, amigo, desculpa me meter na sua vida, o que é que você está procurando aí? Ele falou assim, estou atrás de comida, senhor. Eu falei, não é melhor comer um lanchinho quente ali do que comer aqui na lata do lixo? Aí o cara quase endemoniou. Ele falou, o senhor acha que se eu tivesse dinheiro para comer lata? Eu falei, calma aí, campeão. Estou só brincando com você porque vem uma notícia boa. Ele falou, qual? Eu falei, acabei de passar ali na lanchonete comprar um lanche para você. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu sou um cristão, alguém que ama e teme a Deus. Ele acabou de me acordar. E quando eu estava ali perguntando por quê, ele me disse que era por causa de você. Na hora que eu fui pegar e entregar o lanche, até aí eu estou falando só algo genérico. Eu falei, mas o pior é que você sabe muito bem quem é ele. Virou as costas para ele. E é por isso que você está nessa miséria. Eu falei, mais do que encher seu bucho, Deus quer lembrar para você quem Ele é, o quanto Ele se importa. E que Ele quer cuidar de você de um jeito que você deixava antes e já não deixa mais. Você acha
que é mais fácil pregar o evangelho para uma pessoa dessa com fome, revirando lá do lixo, dando comida, ou só passando e falando, Jesus te ama? Agora você imagina se hoje, de acordo com o último censo, nós somos 55 milhões de evangélicos. Se esse fosse o nosso estilo de vida, eu vou transbordar, eu vou abençoar, eu vou transbordar, eu vou abençoar. Um gesto para um gesto para outro, um estilo de generosidade. De vez em quando, a gente sempre vê um ou outro fazer um comentário. Todo dia eu falei, não, o Subirá fala bastante dessas coisas porque quer arrecadação. Eu falei, se você questiona a nossa integridade, nem deveria estar nessa casa. O que dizer dar dinheiro aqui? Aí eu digo, então arruma outro lugar para fazer, mas faça. Não deixe de fazer o que te faria crescer e romper espiritualmente, por simplesmente achar que estão querendo usar o seu recurso. Então eu tenho dito para algumas pessoas, faça em qualquer outro lugar, mas faça. Porque isso vai mudar a sua revelação de Deus. Vai poder manifestar a revelação de quem Deus é para aqueles que não conhecem. E acredito que não vai afetar só a vida financeira. Porque quando essas bênçãos vêm com a mentalidade correta, elas viram um sistema de retroalimentação que nos permite fazer cada vez mais e mais e mais. Generosidade deveria ser um estilo de vida que todos nós deveríamos abraçar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.